Será que o sábado era só para os judeus? Qual é a relevância do sábado para os nossos dias? Será que ele foi abolido na cruz? Essas são perguntas que nós vamos responder nesse estudo. Então, para você não perder, fica comigo aí até o final que vai ser muito importante esse estudo, tá? Para você que não sabe, esse daqui é o nosso quadro Ensinos de Jesus. E hoje, como eu falei anteriormente, nós vamos estudar sobre o sábado, tá? Então é importante que para você acompanhar esse estudo aqui, você tenha esse material aqui, mas se você não tem ele, você pode pedir em qualquer igreja adventista, tá? Que você vai ter aí ele em mãos. Se você não tem alguma igreja adventista perto de você, você pode pegar no link aqui embaixo na descrição o seu exemplar em PDF, tá? Então você pode imprimir ele e responder junto aqui no nosso estudo, ok? Também é importante que você tenha uma caneta e principalmente que tenha aí a sua Bíblia, tá? Porque a Bíblia é extremamente importante porque nós vamos estudar muito ela. Nós vamos atravessar ela, então, vários versos, como a gente tem feito aqui em todos os nossos outros estudos. E se você é novo por aqui e não sabe que a gente já estudou, esse daqui é o 13º estudo, tá? Nós já estudamos sobre as Escrituras, quando nós abrimos esse quadro, né? É importante a gente ver a autoridade da Bíblia. Passamos por salvação, santificação, Espírito Santo, oração, perdão, dinheiro, sua volta, morte, ressurreição, juízo, lei e hoje sábado, tá? Então, é importante que para você não perder esses estudos, você já se inscreva aí no canal para não perder, ok? Esse, como eu falei, é o 13º e nós temos só 18 estudos. Então, já estamos aí mais perto do fim do que perto do começo. Antes de nós começarmos, vamos fazer uma oração? Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado a Deus por mais um dia que nós podemos estudar a sua palavra. Muito obrigado porque o Senhor deixou tudo escrito nela e hoje nós, só de estudar, nós já vamos entender a sua vontade, Pai. Então nós pedimos o Espírito Santo nesse momento para que nós possamos entender. É isso que pedimos e desde já agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá para o nosso 13º estudo. Olha só que legal. Então, como você já viu, nós já passamos por vários e vários estudos. Se você quiser assistir qualquer um deles, está aí disponível no canal. Temos uma playlist só do Ensinos de Jesus. Então, se você for aí no canal, você vai achar com facilidade. Jesus ensinou que o nosso amor por ele seria demonstrado pela obediência. Então, vamos ver isso na Bíblia? Pegue sua Bíblia e vamos lá para João 14, versículo 15. Esse verso ele é muito importante para que nós possamos entender um pouquinho mais do que Jesus quer falar para nós. Olha só, João 14, versículo 15 diz o seguinte: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, olha só, será que é fácil você obedecer alguém? Quando você ama, é muito mais fácil. Por exemplo, os nossos pais. Nós obedecemos eles justamente porque nós amamos eles. Então, com Jesus não é diferente. Se a gente amar verdadeiramente ele, os mandamentos dele vão ser muito fáceis de guardar, né? Então, olha só, continuando aqui. A lei de Deus está em vigência como sempre esteve, pois é tão eterna quanto o próprio Deus. Eu gostaria de ler um texto com você que está lá em Malaquias. Então, se você quiser achar mais rapidamente, você vai até Mateus e volta algumas páginas, tá? Malaquias 3, versículo 6 diz o seguinte: Porque eu, o Senhor, não mudo. Olha só que importante esse verso. Quando a gente entende que Deus não muda, isso dá uma certeza para nós, dá uma segurança. Por quê? Imagina se Deus para ontem falou uma coisa, hoje já fala outra e amanhã já planeja outra coisa. Isso daria uma insegurança, a gente não teria aquela firmeza de entender o que Deus está falando. Mas graças a Deus, ele não muda, né? Então fica bem claro aí em Malaquias 3, versículo 6. Ok? Contudo, uma profecia do Antigo Testamento previu uma tentativa de mudança da lei de Deus, comprometendo todo o seu governo. Olha só, então uma profecia do Antigo Testamento, que compreende ali de Gênesis a Malaquias, né? Então vai falar para nós que teve alguma coisa ou alguém que ia mudar a lei de Deus. Isso a gente vai ver nesse estudo também, tá? Mas ó, aprenderemos muito sobre a lei do sábado nesse dia, tá? Nesse estudo. Por quê? Porque é muito importante que a gente entenda, ok? Nós trabalhamos muito os 10 mandamentos no último estudo, então, se você não assistiu o último estudo, já acessa lá que está muito importante. Hoje nós vamos fazer um estudo mais específico do 4º mandamento, que fala sobre o sábado, ok? Então, outro ponto que eu gostaria de trazer aqui com você também é que, olha só, gostaria que você pegasse a sua Bíblia e fosse lá para Mateus 7. Isso aqui é muito importante,
porque vai dar a diretriz e vai dar o conselho para nós quando nós aceitamos a palavra de Deus e quando não aceitamos também, tá? Então, Mateus 7, a partir dos versículos 24. Olha só o que diz. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, eu gostaria de mostrar para você aqui uma casa sobre a rocha. E continua. Versículo 25. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque era edificada sobre a rocha. Agora, olha só, você entendeu aqui que são pessoas que ouvem a palavra de Deus e colocam em prática, né? É como uma pessoa que constrói a casa na rocha. Agora vamos ver a pessoa que ouve, mas não pratica o que Deus fala. Olha só. Versículo 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Olha a ilustração aí na tela. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, você vê que é bem claro. Eu gosto de dar um exemplo aqui para nós, que é o seguinte: tudo que Deus fala é para o nosso bem. Diferente do ser humano, quando ele vai te ajudar de alguma forma, ele já pensa lá na frente, né? Então, por exemplo, eu vou ajudar ele porque daqui a um tempo eu vou precisar dele, então ele também pode me ajudar de alguma forma. Deus não, né? Deus, tudo que ele fala é para o nosso bem, sem segundas intenções. E a gente tem que lembrar também que ele é o nosso fabricante, né? Então ele sabe exatamente o que nosso corpo precisa. Ele sabe que o nosso corpo precisa de descanso, sabe qual é o melhor alimento que ele precisa ter, né? Então tudo a gente vê no manual do ser humano, que é qual é o manual? É justamente a Bíblia, né? Então você vê que ao longo de 13 estudos, nós estamos aqui tentando entender um pouquinho mais da vontade de Deus para as nossas vidas, tá? Por isso que é muito importante você já se inscrever no canal, para não perder esses estudos, ok? Então vamos para a nossa primeira pergunta, que diz assim: como Jesus engrandeceu a lei? Então vamos ver lá em Mateus 5, versículos 21, 22, 27 e 28, né? Como você viu aí, nós já estávamos em Mateus, então é só voltar algumas páginas. Ok? Eu vou colocar aqui na tela também, para se você não tiver aí a sua Bíblia, ok? Diz assim: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Olha só o versículo 22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então aqui nós entendemos que Jesus veio para ampliar o sentido da lei. Olha só o que o versículo 27 e 28 vai falar para nós. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então, vocês lembram no estudo passado, você que estava aqui conosco, que nós lemos Isaías, né? Mais precisamente Isaías 42, 21. E eu gostaria de ler com você novamente, porque é um verso que ajuda nós a responder essa pergunta, tá? Então, Isaías, capítulo 42, versículo 21, diz o seguinte: foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Então aí, mais uma vez, a gente vai respondendo essa pergunta, né? Então, como ele tornou ela gloriosa? Ele foi expandindo o sentido da lei. Fica bem claro nesses versos que a gente leu, né? Se você tem qualquer dúvida, coloca aqui embaixo que vai ser um prazer gravar até outro vídeo para te ajudar aí na sua resposta, ok? Próxima pergunta, olha só. Quantos são os mandamentos da lei? Vamos lá para Deuteronômio 4, versículo 13. Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia, tá? Então, se você pegar aí a sua Bíblia e for lá para o começo, você vai chegar nele. Deuteronômio 4, versículo 13. Deixa eu colocar aqui. Diz assim: então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Então aqui, esse verso deixa bem explícito que são os 10 mandamentos. Você pode ler todos esses 10 mandamentos ali em Êxodo 20, dos versículos 3 ao 17, tá? E esse foi um estudo muito profundo que a gente fez, que foi o estudo passado, onde a gente estudou sobre a lei, né? Deixa eu até pegar aqui para te mostrar, que foi esse aqui.
o que Jesus ensinou sobre a lei, tá? Então foi muito interessante. Se você quiser ver na íntegra, tem aí já no canal, ok? Então olha só, certa ocasião, um intérprete da lei, testando Jesus, perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? A resposta de Jesus foi: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus então concluiu: desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. A gente estudou essa história aqui de Mateus 22 com profundidade no último estudo, tá? Então aqui eu só vou dar um resumo rápido. Olha só, com isso Jesus mostrou que os 4 primeiros mandamentos contêm nosso dever para com Deus e os últimos 6 nosso dever para com o próximo, tá? Então muita gente pode falar assim: não, mas Jesus aboliu os 10 mandamentos e agora é só 2, amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Mas tá, como que eu vou saber como adorar a Deus se Deus não falar para mim como é a forma de adorá-lo? Então, se você pegar os 10 mandamentos lá de Êxodo 20, você vai ver que os 4 dizem exatamente como que você vai amar Deus sobre todas as coisas. O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto mandamento, né? E os outros 6 vão falar como que a gente ama o nosso próximo como a nós mesmos, tá? Então, não é como se ele tivesse abolido, é como se ele tivesse resumido, para a gente entender quais são as diretrizes, ok? Vamos continuar aqui? Olha só, próxima pergunta. O que Jesus disse acerca do quarto mandamento da lei? Isso está lá em Marcos 2, versículos 27 e 28. Então, pegue aí a sua Bíblia e Marcos está depois de Mateus. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então, olha só que importante esse texto, né? E se você for ler ali, o contexto desses versos é muito interessante também, tá? Então, separa um momento aí para ler Marcos 2. Então, olha só, após 6 dias criando o mundo, Deus descansou. Isso, só para você entender, a gente está complementando essa resposta da pergunta, que é: o que Jesus disse acerca do quarto mandamento da lei, tá? Então, eu gostaria de ir com você lá para Gênesis, tá? Que é muito importante a gente ver essa parte da história. Gênesis 2, capítulo 2, dos versículos 1 a 3, vai trazer para nós uma descrição bem interessante. E aí eu vou fazer uma pergunta para você no final desse texto. Olha só o que diz. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Então eu gostaria de perguntar aqui para você: será que Deus cansa? Imagina, ele criou ali o mundo em 6 dias, isso você pode ver ali em Gênesis 1, e aí ele descansou. Mas por quê? Porque ele estava cansado? Será que Deus cansa? Não, foi para nos dar o exemplo, né? Então, continuando aqui, olha só. O sábado é um dia para descanso, adoração e ministério, em harmonia com o ensino e a prática de Jesus. O sábado é um dia para estabelecer comunhão com Deus e um com os outros. Então, ele deu esse exemplo tanto aqui na criação como quando ele teve aqui na Terra, ok? Então, aqui eu vou falar uma lista de sucessão de versos que são bem interessantes e diz assim: por que devemos descansar no sábado? Então, o primeiro tópico está lá em Gênesis 2, do 1 a 3, como a gente acabou de ler, e diz assim: porque Deus descansou nele, abençoou esse dia e o santificou. Lembrando que quando Deus abençoou, santificou e separou esse dia, não existia ainda nações. Não foi, por exemplo, esse daqui, esse descanso vai ser para os judeus. Os judeus nem eram uma nação nesse momento. Na verdade, não tinha nenhuma nação, só o homem e a mulher, né? Então a gente entende que o sábado não foi estabelecido para uma nação, como os judeus, como muita gente fala. Não, foi feito para o homem, tá? Para o homem descansar. Assim como Deus sabe que nós precisamos descansar, ele instituiu o sábado justamente para isso, para a gente separar um dia na semana para estarmos em comunhão com ele, tá? E aí muitas pessoas podem perguntar assim: tá, mas e se eu quiser guardar o domingo, ou a quarta-feira, ou a sexta, que é melhor, porque sábado tem muitas atividades? Olha, será que o dízimo eu posso dar 15%, 20%, 5%? Não, porque Deus estabeleceu que é 10% e pronto, né? Então, assim como o sábado, ele estabeleceu o dia. Então, eu vou respeitar o dia que ele, como criador, estabeleceu.
Eu não tenho autoridade para falar que é outro dia, né? E a Bíblia inteira, se você for pesquisar, na verdade, uma rápida pesquisa na internet, você vai ver que a Bíblia aponta 116 versos sobre o sábado e só 8 sobre o domingo. E os versos que ele aponta sobre o domingo é só citando como o primeiro dia da semana. Não tem muita relevância. E diferente do sábado, que é muito citado, né? Então, continuando aqui, outro motivo por que devemos descansar no sábado é porque Deus ordenou que o santificássemos. E agora eu gostaria de ler com você Êxodo 20, dos versículos 8 a 11. Êxodo é o segundo livro da Bíblia e diz assim: Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, olha só, ele estava falando, lembra-te, né? Então, eles já sabiam disso. Tanto que, se você for voltar aqui, um pouco na história, se não me engano, é o capítulo 16, exatamente. Deus, ele dá o maná para o povo. E ele fala claramente que no sábado não cairia o maná. Por quê? Porque era um dia de descanso. Então não foi a partir do capítulo 20 que foi instituído esses 10 mandamentos. Eles já tinham convivência com esses 10 mandamentos. Próximo. É um memorial eterno entre Deus e seu povo. Isso nós podemos ver também em Êxodo 31. Então vou pegar aqui com você. Êxodo 31, versículos 12 e 13. Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: Certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Olha só, então, reiterando que o sábado é muito importante, né? E um último texto que eu gostaria de ler com você nesse tópico é Ezequiel, capítulo 20, versículos 12 e 20, tá? Então, pega aí na sua Bíblia porque é muito importante também. Olha só, Ezequiel 20, versículo 12. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. E o versículo 20 diz o seguinte: Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, olha só, quantos versos falando sobre a importância de descansar no sábado. Próximo tópico. O sábado era guardado nos dias de Neemias, e isso você pode ver lá em Neemias 9. E olha só, um último verso, para a gente fechar essa parte aqui: o sábado será observado na nova terra. Isso, olha só que importante, está lá em Isaías 66, versículos 23 e 24. Então, olha, a pessoa fala assim: eu não quero guardar o sábado. Olha só o que vai acontecer no céu. Então, Isaías 66, versículos 22 e 23. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa de lua nova a outra e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Olha só, então eternamente nós adoraremos Deus no sábado. Então, é importante a gente entender um pouquinho mais sobre esse tema, ok? Vamos para a nossa próxima pergunta, que diz assim: o sábado foi observado no Novo Testamento? Então, gostaria que você prestasse atenção na tela agora, porque nós vamos ver vários versos, tá? Essa sucessão de versos que estão ali. Então, Lucas e Atos, ok? Olha só, aqui está falando de Jesus. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga segundo o seu costume e levantou-se para ler. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava no sábado. Então, olha só as atividades de Jesus no sábado, né? Próximo, Lucas 23. Era o dia da preparação e começava o sábado. Aqui você vai entender, na continuação desses versos, que nós estamos vendo depois que Jesus morreu, tá? Que é o capítulo 23 de Lucas. Olha só. Então, o dia da preparação é qual? Sexta-feira, né? A Bíblia traz a informação de que sexta-feira é o dia de preparação. Para o quê? Preparar para o quê? Para o sábado, né? Então, vamos ler novamente. Era o dia de sexta-feira, ou seja, o dia da preparação, e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Versículo 56. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Então, olha só, lembra que Jesus já tinha morrido quando
aconteceu essa cena aqui, mas elas continuavam guardando o sábado por quê? Segundo o mandamento. Era bem claro, né? Então, aqui é mais uma evidência de que Jesus não aboliu a lei de Deus, né? Que são os 10 mandamentos. Próximo. Aqui já estamos avançando um pouquinho na história e vamos lá para Atos, tá? Lembrando que Paulo foi o maior teólogo que nós encontramos aqui no Novo Testamento, né? Ele escreveu diversos livros que a gente vê aqui, que são cartas, né? E olha só o que a Bíblia traz de descrição do que ele fazia também sábado. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrasou com eles acerca das Escrituras. Versículo 4 do capítulo 18. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Ele obedecia os mandamentos, né? Então, no sábado, ele estava lá na igreja, né? Que era a sinagoga na época, ok? Então, vamos continuar aqui na nossa pergunta. Jesus alguma vez transgrediu o sábado? Vamos ver então na nossa Bíblia? Marcos 3, versículos 2 ao 5. Então, como eu já falei anteriormente, Marcos fica depois de Mateus, né? Capítulo 3, olha só, dos versículos 2 ao 5. Deixa eu colocar na tela. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: Vem para o meio. Então lhes perguntou: É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e conduído com a dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Então, eu só gostaria de ler com você o versículo 6 também, que diz assim: Retirando-se os fariseus conspiravam logo com os herodianos contra ele, e como lhe tirariam a vida. Então, os fariseus, eles eram muito hipócritas, né? Eles estavam ali irados com Jesus por fazer um milagre no sábado, mas eles estavam ali tramando a morte dele. Então, lembra que Jesus, ele veio para engrandecer a lei, como a gente viu lá nos primeiros versos? Então, o simples ato de você já pensar o mal contra o próximo, você já está pecando contra ele, né? Então, aqui, eles estavam transgredindo o mandamento de Deus e reputando um pecado a Jesus, que na verdade não é, né? Se a gente for analisar na nossa Bíblia e lembrar o que é transgredir a lei, que é a pergunta que nós fizemos aqui, né? Será que Jesus alguma vez transgrediu o sábado? Então vamos ver lá na nossa Bíblia, 1 João 3, versículo 4, que diz assim: Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Então esse verso fica claro que se Jesus em algum momento tivesse transgredido a lei, ele não poderia ser nosso Salvador, tá? Então, respondendo a nossa pergunta aqui, Jesus nunca transgrediu o sábado, tá? E olha o texto aqui que diz: Ainda que acusado de quebrar o sábado, na visão de alguns religiosos, Jesus na verdade mostrou o verdadeiro sentido do sábado. A Bíblia registra 8 episódios de controvérsia envolvendo o sábado, em que Jesus demonstrou o significado desse dia para o ser humano. Então, só para você entender um pouquinho mais, eles queriam guardar a lei, só que eles começaram a colocar muitas camadas de proteção na lei que foi ficando um fardo, em vez de um benefício para o ser humano. Então, se você for pesquisar aí, tinha uma quantidade de passos que eles podiam dar, né, no sábado, então eles não podiam cuspir na grama porque seria irrigar a grama. Tá? Então, eles não podiam carregar nenhum peso porque estariam trabalhando. Então, várias camadas de proteção que eles colocaram, que aí foi se tornando chato, foi se tornando muito difícil passar um sábado com esse povo, tá? Então, Jesus, na verdade, ele veio mostrar qual que era o real sentido do sábado. E olha só, não há nessas passagens nenhum indício de que Jesus estivesse questionando a validade do dia de descanso bíblico. De fato, ele estava apresentando o uso correto desse dia, tá? Então ele estava tirando toda aquela teia, né, que estava por cima do sábado para mostrar o real sentido do sábado, ok? Agora nós vamos ver uma profecia muito interessante que Daniel fala para nós, e vamos lá para Daniel capítulo 7, versículo 25 e também o 8:12. Se você for prestar atenção, na verdade eu vou ler esse verso do 25 primeiro para você entender um pouquinho do que a gente está falando aqui. Olha só o que diz Daniel 7, 25.
Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Essa profecia aqui faz parte daquele tempo que a gente estudou das 2.300 tardes e manhãs, tá? Também está aqui disponível. E se você quiser que a gente se aprofunde muito nesse verso aqui, que seria a parte 2, a continuação do nosso estudo, comenta aqui embaixo que vai ser legal fazer essa continuação desse estudo, ok? O segundo verso que nós vamos ler é esse aqui. Daniel 8,12 diz assim: o exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Então, do que Daniel está falando? Então, comenta aqui embaixo que a gente faz um vídeo só explicando isso aqui, tá? Mas aqui a gente vai ter um rápido comentário sobre o que Daniel está falando, tá? Então, olha só. 3 mudanças foram efetuadas na lei de Deus, tá? E aqui você consegue acompanhar na tela, olha só. A primeira foi a exclusão do segundo mandamento. Então vamos lá para Êxodo 20 para ver qual que é o segundo mandamento. Então Êxodo capítulo 20, versículos 4 e 5, olha só o que diz. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Então, a mudança que teve na lei, eles acabaram com esse segundo mandamento, né? Então, só que por eles excluírem esse segundo mandamento, eles tiveram que fazer outra coisa. Eles tiveram que acrescentar algum mandamento, senão seriam só 9 mandamentos. Então, o que eles fizeram? Dividiram o 10º em 2, tá? Se você for na lei aí do catecismo, né, e ver, você vai notar que o 9º mandamento seria não desejar a mulher do próximo e o 10º não cobiçar as coisas alheias, tá? Então, você vai ver aí que esse mandamento, na verdade, é um da lei original de Deus, tá? E olha só, eu vou ler aqui para você entender a terceira mudança. A terceira mudança arbitrária feita pelo papado envolve o 4º mandamento da lei de Deus, o sábado. A Igreja Romana admite abertamente a responsabilidade de introduzir a guarda do domingo em lugar do sábado, afirmando que tem o direito de fazer tais mudanças. O Papa João Paulo II publicou, em 31 de maio de 1998, uma carta apostólica chamando Dies Domini, que seria o Dia do Senhor. Ele escreveu: os cristãos assumiram como festivo o primeiro dia depois do sábado, porque nele se deu a ressurreição do Senhor. Do 7º dia passa-se ao primeiro dia, o Dies Domini, torna-se o Dies Christi. Então, olha só, a Igreja Católica falando que ela, com a sua autoridade, mudou do sábado para o domingo. E é interessante que se você for na Bíblia, você não acompanha uma base bíblica com o que eles falaram aqui. Continua. Assim percebemos como essa instituição religiosa atuou para mudar a santa lei de Deus. Hoje, a santidade do domingo é a crença mais popular compartilhada por católicos e protestantes, ambas considerando o domingo como o dia do Senhor, em homenagem à ressurreição de Cristo, mesmo não havendo um único texto na Bíblia que aprove tal conceito. Então lembra que eu falei anteriormente que na Bíblia você vai encontrar 116 versos sobre o sábado e 8 versos sobre o domingo. E se você for ver, os versos que apresentam o domingo falam simplesmente como o primeiro dia da semana. Não tem muita relevância, é só citar um dia, tá? E para nós vermos aqui, então, se os 10 mandamentos ficaram só no Antigo Testamento, você pode tirar um print dessa lista aí e conferir esses versos que eles vão trazer as informações dos 10 mandamentos no Novo Testamento, tá? Então, olha só aí que interessante. Todos são abordados no Novo Testamento, ok? Próxima pergunta, então. Segundo o Apocalipse, quais seriam as características da igreja remanescente de Deus? Então, essa pergunta aqui, nós vamos explorar ela com mais profundidade no nosso próximo estudo, tá? Que a gente vai estudar o que Jesus ensinou sobre a igreja. Então, para você não perder esse estudo, já se inscreve no canal, porque ele é muito, muito importante, tá? Mas a gente vai responder aqui, vamos ver esses 2 versos lá de Apocalipse. Deus instituiu a sua igreja, e essa igreja, nos fins dos tempos, teriam algumas características. Vamos ver na Bíblia, então? Apocalipse 12, versículos 17 e 14 e 12. Olha só o que diz.
Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, olha só, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o próximo verso, que está no capítulo 14, versículo 12, diz o seguinte: Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, bem claro aí, você pode, com essas duas características, procurar uma igreja, mas você vai ver no nosso próximo estudo que nós vamos aprofundar nessa questão aqui, tá? Como eu já disse anteriormente. Então, só para a gente resumir o estudo de hoje e não ficar com nenhuma dúvida, mas se você tiver dúvida, comenta aqui embaixo, ok? O sábado não é uma nova instituição, mas foi estabelecido desde a criação do mundo para benefício do homem. Vocês lembram que eu falei lá no início que quando Deus fala alguma coisa para nós, nunca é com segundas intenções. É justamente porque ele conhece a máquina humana. Ele sabe o que ela precisa. E ele sabe que ela precisa de descanso. Então, pense se fosse alguma coisa difícil nesse quarto mandamento. Em vez de descansar no sábado, fosse assim: ó, para você me adorar, você tem que ir em Jerusalém 3 vezes por ano. A gente não ia fazer isso? Seria uma coisa difícil. Muitas pessoas não poderiam, mas elas se sacrificariam para poder fazer isso. Mas ele só fala: descanse no sábado. Isso é difícil? Não é difícil. Se fosse difícil, você não faria? Com certeza você faria. E não é difícil, né? Agora eu gostaria de ir com você para a nossa última parte, que é a parte do minha decisão. Lembrando que esse comprometimento que você faz aqui não é comigo, não é com os teus pais, não é com a tua esposa, não é com o teu esposo, não é com os teus filhos, não é com a pessoa que te mandou esse link, é justamente entre você e Deus, tá? Então olha só, compreendo que a lei de Deus é eterna e que ninguém tem o poder de mudá-la? Você crê que as palavras que estão escritas na Bíblia são eternas? 2. Reconheço a tentativa humana de alterar a lei de Deus, mas creio na totalidade da lei. Então, o que Deus instituiu para nós é a última palavra e ponto. E 3. Aceito o sábado como dia do Senhor e desejo, pela graça de Cristo, observar os mandamentos conforme a Bíblia me ensina. Se esse é teu desejo, eu gostaria de orar com você nesse momento. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor deixou tudo na sua palavra, Pai. Agradecemos porque o Senhor foi claro em tudo que o Senhor disse. Também te agradecemos porque o Senhor pensou em cada passo que nós daríamos nesses dias. E muito obrigado ainda mais porque o Senhor nos instituiu um dia de descanso, Pai. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude nas nossas dificuldades e nos ajude principalmente a entender que o seu amor é tão grande por nós que o Senhor se preocupa com cada um das vertentes da nossa vida, Pai. Pedimos que o Senhor nos ajude nesse dia, que o Senhor nos ajude a estudar mais a Tua Palavra e que assim possamos estar mais perto de Ti a cada dia. É isso que pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.